Alerta urgente, o Bitcoin pode bater 120 mil dólares no intervalo aí de 30 dias. E eu quero que você fique atento, entenda como essa informação pode te ajudar, como ela pode te atrapalhar também. E eu vou trazer um indicador sensacional que a gente desenvolveu aqui na Targen para que a gente consiga fazer essa previsão, de onde é que a gente tirou essa previsão louca de 120 mil dólares em poucos dias, dado que o preço aí está caindo, lateralizado, tá meio chato esses últimos dias, parece que o preço não anda. Prazer, eu sou o William Strapazon, sou investidor profissional em criptoativos, já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e estou aqui hoje ajudando centenas de pessoas a fazer o mesmo, sem vender cursos, sem ficar com o dinheiro de ninguém e sem promessas de retorno exorbitante, tá bom? Então, se esse é seu interesse em se proteger ou ter retorno investindo em criptoativos, já dá uma olhada nos links do canal, se inscreve, ativa o sininho para novas atualizações. Tá bom, o que está acontecendo de relevante? Você já deve ter visto esse gráfico falso aqui, que aponta a variação do preço do Bitcoin com o M2 global. Primeiro, o que o M2 mede? O M2 é uma métrica que mede a quantidade de dinheiro em circulação na economia real. E, em comparação, quando a gente olha o M2 global, a gente está somando. Então, o M2, que é uma métrica que existe para cada país, somaria Brasil, Estados Unidos, Canadá, China, outros países da Europa, Alemanha, o M2 global seria uma métrica nesse sentido. Então você já vê que tem uma encrenca que é quem faz essa conta, quem faz essa soma, quais países estão incluídos na lista. Nenhuma desses prints de internet tem mostrado isso. No entanto, algumas casas de análise especializadas já foram fazer conta para ver se isso é verdade e nós também. Isso não é verdade, esse dado é totalmente falso. Por quê? Porque apesar de parecer que os preços estão andando juntos, simplesmente não há uma correlação forte das variações dos preços com as variações do M2 global. As correlações são muito baixas, isso foi desprovado já por bastante gente e também aqui por nós. Então essa métrica é totalmente falsa e você, em algum momento, se você usar isso, você vai se dar mal. Por que eu estou falando disso? Porque tem outra coisa que é verdadeira, que é muito parecida. Então o M2 ele vai medir exatamente a quantidade de dinheiro em circulação na economia real. Por isso que é uma variável muito utilizada para você acompanhar e antecipar períodos inflacionários. Então dá uma olhada no que está acontecendo com a principal economia do mundo hoje, que são os Estados Unidos. Esse gráfico vai mostrar para vocês que o M2 nos Estados Unidos está crescendo uma taxa muito abaixo dos últimos 10 anos. Então é uma taxa muito pequena, é uma taxa de crescimento muito abaixo do normal e impossível praticamente gerar inflação dentro desse cenário. Você não tende a ter inflação e muito menos ainda, essa quantidade de dinheiro gerada na economia adicional estaria influenciando positivamente o preço de ativos e ainda mais o Bitcoin. Então, o M2 não deve ser utilizado como uma variável para medir isso. Então, e mesmo que fosse, como eu mostrei para vocês, a principal economia do mundo está com o M2 crescendo. Agora estava caindo até pouco tempo atrás, mas agora está crescendo, mas uma taxa muito, muito pequena ainda, insuficiente para gerar inflação de preços e muito menos inflação no preço do Bitcoin. Então, o que importa? Importa a variação do fluxo de dinheiro no sistema financeiro. Então, não é a mesma coisa que M2. O M2 é uma métrica que vai medir quanto dinheiro está circulando na economia real. E nós precisamos de uma outra métrica para medir quanto dinheiro está circulando no sistema financeiro. E nós desenvolvemos uma métrica própria hoje para fazer essa medição, que é algo que vocês podem ver nesse indicador que eu estou mostrando na tela aí para vocês. É um indicador proprietário nosso que mede o fluxo de capitais. Então, vamos lá, ele vai medir a quantidade de dinheiro circulando no sistema financeiro mundial. Hoje a gente utiliza 90 países para fazer essa medição. E essa medição, o que ela está... Vocês estão vendo não só a medição do país, vocês estão vendo o resultado final trabalhado, que é um índice do quanto cresceu essa variação. Então, a gente tem uma correlação, aí sim, muito elevada, um R quadrado de 63% de variação entre as oscilações desse indicador. O que isso quer dizer em termos práticos? Tá? Que nós temos uma forma de medir a quantidade de dinheiro que está circulando no sistema financeiro. Quando aumenta a quantidade de dinheiro em circulação no sistema financeiro, uma parte desse dinheiro vai parar em ações, uma parte vai parar em mercados emergentes, uma parte vai parar em criptoativos. É exatamente assim que a gente enxerga essa variável. E grandes oscilações dessa variável, como vocês estão vendo que está acontecendo nesse momento, elas precedem fluxo entrando de capital para esses mercados. Então o que a gente pode ver com essa variável aqui? Que ela está antecipando para esse período de julho um forte fluxo de capital que tende, uma parte dele, a entrar no mercado cripto. É isso que ela representa. Então, como a gente tem um R quadrado muito elevado, ou seja, a gente tem uma probabilidade muito alta de que esse fluxo que foi gerado de capital no sistema financeiro caia uma boa parte no mercado cripto, fazendo
com que uma grande alta aconteça. Isso tem acontecido no passado, as variações desse índice têm feito com grau e altíssima confiabilidade, tem gerado altas no preço, tá? Então é por isso que eu estou fazendo uma previsão em aberta desse tipo, daqui a 30 dias tal coisa vai acontecer, porque existe uma altíssima probabilidade de que isso aconteça. Isso está acontecendo nesse momento? Não. Quando que a gente tende a ver, pela antecipação desse indicador, a gente tende a ver isso acontecendo agora nos próximos dias 4 a 7 de julho. Então, digamos, a próxima segunda-feira vocês já devem talvez começar a ver esse tipo de fluxo vindo parar no Bitcoin e nos outros criptoativos também, tá? Já antecipando para vocês. Então esse fluxo tende a vir para o mercado cripto ali entre 4 a 7 de julho e tende a persistir até o final de julho, início de agosto. Essa é a projeção que nós temos agora para o indicador que vocês estão vendo aí que a gente desenvolveu. Então por que isso é importante? Porque, né, com uma alta probabilidade o preço tende a subir. Tá? Essa é a grande informação que vocês estão tendo aqui dentro desse vídeo. O que é interessante levar em consideração, tá? Não é uma boa ideia você pegar uma dica de um vídeo do YouTube e sair executando por conta própria. Você pode se dar mal. Se o preço cair lá pela metade do caminho, você vai dizer assim, meu Deus, errei, vende, estopa. Não é uma dica de trading, tá? Definitivamente, é uma informação útil que você pode utilizar dentro da sua estratégia de investimento. Por que eu estou fazendo essa ressalva, tá? Porque é preciso que a gente veja uma confirmação dessa expectativa em que? Fluxo, demanda e aumento de preço. O aumento de preço talvez seja a coisa menos importante, porque vocês podem ter visto o preço subir recentemente com um volume muito, muito pequeno no caso do Bitcoin, tá? E de outros criptoativos também. Vocês viram o preço subir nas últimas semanas com volumes baixíssimos. E, no entanto, a gente espera que esse fluxo gere o que? Um aumento de demanda, que é uma coisa que a gente monitora aqui por um indicador próprio, proprietário de demanda, e que dentro de demanda, naturalmente, tem fluxo de dinheiro. Então, a gente tende a ver a demanda subir e tende a ver fluxo subindo e tende a ver, né, então, preço subindo na sequência. Isso não está acontecendo nesse momento, apesar dessa antecipação. Então, a gente espera que isso aconteça, isso eu preciso que seja confirmado. Se isso não se confirmar, talvez isso mude o nosso posicionamento nas próximas semanas. O meu posicionamento, em particular, tende a mudar, dependendo do que acontecer aqui. E se isso acontecer, mesmo que aconteça essa alta que está sendo esperada, ainda preciso monitorar para ver se isso vai continuar, porque pode ser um movimento que continue meses à frente, ou pode ser um movimento que reverta por qualquer razão e aí dê um tombo no preço. Então, tem muita coisa para ser levada em consideração antes de apertar o botão para decidir investir, e é assim que se age de maneira profissional quando a gente investe. Não é pegando uma dica só e apertando o botão para comprar diretamente, tá? Presta atenção, se você fizer isso de forma profissional, você pode investir valores relevantes que podem transformar o seu resultado. Se você pegar uma dica da internet para fazer alguma coisa com R$1.000 ali, mesmo que você ganhe aí, estou falando de 20% em dólares, sobre R$1.000 não vai mudar nada na sua vida, entendeu? Então não serve tanto assim, não serve como uma informação de trading ou de dica, serve como uma informação útil para que vocês vejam a qualidade do nosso trabalho comparado com outras pessoas que tem por aí. A maior parte das pessoas no X, aí, no X, no antigo Twitter, estão divulgando essa besteira aí do M2 com o Bitcoin, um monte de influencer aqui do Brasil também faz a mesma coisa, quando não tem correlação nenhuma. O R quadrado é de cerca de 0,3 aí nesse caso do M2 com o Bitcoin, tá? Então, aproveita essa informação para monitorar se isso começar a acontecer e tem uma tendência que se estenda aí por uns 30 dias, essa é uma informação muito importante, e se você quer investir de forma profissional, dá uma olhada nos links que tem aqui embaixo, porque são muito úteis para você conhecer o nosso trabalho, e aí sim, né, você não precisa arriscar um dinheiro, não é uma aposta, você consegue investir dinheiro de forma organizada, valores relevantes, você pode investir R$100.000, R$500.000, R$1 milhão ou mais, como algumas pessoas investem, e terem resultados extraordinários. Aí sim, você ganhar 20%, 30% em cima de um valor desses faz bastante sentido e tende a ser transformador na sua vida. Então, se você está interessado em investir de forma profissional, confere os links aqui abaixo, me cobrem até a metade de agosto aí, se isso se realizou ou não, é uma previsão aberta, né, para que todos possam nos cobrar, e até o próximo vídeo, obrigado por ter ficado até aqui.